Pessoal, tudo bem? Beleza, hoje nesse vídeo vamos falar de política, tá? Sob o ponto de vista intelectual, eu vou dar a minha opinião. Bom, eu não concordo, apesar de... É a minha opinião, tá? É a minha opinião, eu não concordo. Eu, particularmente, não iria nunca me candidatar a nenhum cargo político sendo um cristão, né? É minha opinião, tá? E muitas pessoas defendem essa tese né, porque José do Egito foi governador e pega uma Bíblia lá e etc e tal. E aí, porque a Bíblia fala de governos, fala de imperadores, as pessoas hoje acabam, grandes líderes hoje, acabam indo para o lado da política e na verdade não fazendo a política politicamente correta. Que na minha opinião o problema não é ser um político, o problema é não fazer a política politicamente correta. Então eu vou dar aqui, entrar na Bíblia aqui e dar um checkmate nessa questão, né? Essa questão de política e cristianismo não andam bem, não tem como conciliar uma coisa com uma outra. Bom, então vamos falar de José do Egito. Quem foi José do Egito? Quem é hoje, qual o governador hoje que faz o que José do Egito fez? José do Egito não foi um governador porque ele quis ser. Ele foi pelo propósito de Deus. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ali para abençoar o povo hebreu. Deus levou ele para aquele povo, para o Egito. Ali ele teve ali alguns méritos, acabou sendo nomeado, ele foi nomeado, ele não quis, ele não concorreu chapa nenhuma. E quem hoje, pessoal, faz o que José do Egito faz? Qual o governador hoje que faz o que José do Egito fez, né? Abençoou o povo hebreu, foi nos preceitos de Deus, ele fez o que Deus mandou. Qual governador hoje em nosso Brasil, em nosso mundo, que segue a orientação de Deus? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. As pessoas hoje não estão com a visão de Deus para abençoar o povo. Primeiro, em segundo lugar, todos os reis e governadores e imperadores de Israel, eles seguiam o propósito de Deus. E na verdade, quem é hoje que segue os propósitos de Deus? Hoje nós vivemos, hoje cada vez as pessoas, de 4 em 4 anos, as pessoas estão falando a mesma coisa. E é meio que um elo perdido. Infelizmente você tem que confiar e acreditar e votar. Mas quem é hoje que segue os preceitos de Deus? Quando entram na política, que tem o poder na mão, na hora de abençoar o povo, acabam fazendo ao contrário, maltratando, né? E hoje a gente vê o que está acontecendo. Então, o fato de o cristão entrar para a política porque ele é cristão, porque ele vai fazer a política politicamente correto, isso é uma coisa que é falácia. Não tem base bíblica isso. Eu não conheço ninguém que chegou lá e que conseguiu fazer a política politicamente correta. Não teve, não tem esse. Então, por aí vai. Em segundo lugar, um rei também chamado Jeú, que foi um comandante da tropa da tropa de Israel, né? Ele obedeceu totalmente à vontade de Deus, né? Da tropa mesita ali do Israel, e acabou sendo nomeado né, por Deus para ser rei de Israel depois da queda de Acabe, quando Acabe ali se tornou inimigo dos preceitos de Deus, e Deus manda ali ungir a Jeú como rei. E Jeú cumpriu todos os preceitos de Deus. E Jeú fez o que era reto aos olhos do Senhor, e ali todo o povo foi abençoado. Esse é o terceiro ponto. Então quem é hoje, qual é hoje o rei, o presidente que faz hoje os preceitos de Deus? Ninguém. Todo mundo entra lá com boa intenção. E os crentes, os cristãos estão indo para lá.
Estou indo para lá porque eu sou cristão, porque eu tenho visão de Deus, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Não vai, querido. Você não vai fazer nada porque você pode ter boas intenções. Mas lá existe pessoas existe uma grande maioria. E a maioria às vezes massacra a minoria. Você vai ser só mais um ali para encher linguiça. Então, política e cristão, na minha opinião, intelectualmente falando, não se combina. Eu nunca largaria o meu cristianismo, a minha crença, o meu culto para mim ocupar qualquer cadeira no Senado, seja lá onde for. Isso para mim é uma falta de... Isso é perder tempo para mim, tá? Isso é a minha opinião. Eu vou falar agora do terceiro, Gideão. Gideão, o quinto juiz de Israel, um cara humilde, super humilde, de maneira que quando Deus chamou Gideão ali, falou: "Ô rapaz, você, homem valente, vamos lá que eu quero fazer você ser um cara vitorioso." E ele ali se humilhou diante de Deus: "Não, eu sou tranquilo, eu sou de paz", né? E Deus ali abençoou ele. Mesmo Deus, o próprio Deus chamando ele de varão valoroso, ele acabou se humilhando e dizendo: "Não, eu não sou." Quer dizer, acabou tendo um pouco de dúvida do que Deus estava falando, mas mesmo assim Deus abençoou ele. E Gideão ali, ele venceu os medianitas, milhões, centenas e dezenas de medianitas, com apenas 300 soldados. Teria que, para você ter ideia, na guerra ali os medianitas teriam que, as tropas de Gideão teriam que matar cada um 150 de medianitas, para você ter ideia de quantos. E a Bíblia diz que ele foi um rei que seguiu os preceitos de Deus. Então, quem é hoje que segue esses preceitos? Quem é hoje que quer enfrentar? Quem é hoje que quer lutar? Que quer derrotar o mal para que o povo seja abençoado? Então, como que hoje você vai, às vezes, entrar por esse lado aí, né? E aí, de maneira que a política, na verdade, ela pode até funcionar em alguns aspectos, mas na grande maioria ela não tem, ela não tem vitória, ela não tem força, né? Porque o que acontece é que as pessoas estão usando a política, né, para o seu bel prazer, o seu bel prazer, né? Para obter vantagens. E hoje a gente vive numa crise financeira no nosso Brasil, por conta de homens que foram para lá, que tinha tudo para seguir os preceitos de Deus, seguir aquilo que foi confiado para abençoar o povo. E o que eles fizeram? Então, pessoal, eu acho, a minha opinião, quando alguém me perguntou, eu respondi: eu acho que isso não é coisa para cristão. Política não é coisa para cristão, né? Não é coisa, porque é perigoso, é uma área perigosa, né? E Jesus disse assim: deixa os mortos enterrar seus mortos. Quando ele chamou o rapaz lá, e o rapaz falou assim: não, deixa que eu vou lá enterrar fulano, eu vou lá fazer isso. Aí Deus falou assim: deixa lá, que lá já tem gente lá que fazendo isso. E às vezes a gente vem para Jesus, aceita Jesus, grandes líderes, pastores aí estão se envolvendo na política, deixando suas ovelhas perecer, deixando o legado de Deus, deixando um legado do cristianismo, deixando um legado de bênção, para às vezes estar no meio de homens corruptos, de homens que não querem nada com Deus, que não querem abençoar o povo, que andam na contramão de Deus. De maneira que eu digo o seguinte: Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz assim: quando o justo governa, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Olha o que está acontecendo, como a Bíblia ela é certíssima, né? Então essa é a minha opinião. Ninguém é como Deus. Se todos seguissem os preceitos de Deus, seria ótimo, seria uma benção, mas infelizmente não é assim, ok? Valeu, um abraço.